Ele nos visita quando parece que não conseguiremos mais avançar, quando parece que vamos afundar. Frequentemente, aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós, são os fantasmas que existem em nossos corações. Precisamos saber reconhecer o Senhor nas tempestades da vida. Ele afugenta todos os fantasmas interiores. O medo dos discípulos fez com que eles não enxergassem o Senhor. Confundiram com um fantasma. Estavam mais atentos a esses fantasmas interiores que os atormentavam. Mas Pedro foi ousado. Queria caminhar sobre a água. Só que deveria também aprender a confiar em Jesus, a não desviar o seu olhar de Jesus. O Senhor nos chama porque quer tornar-nos como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas. À semelhança do apóstolo, porém, nós sentimos esse desejo, esse ardor de caminhar, de prosseguir. E ao mesmo tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores. Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades e das adversidades da vida, logo desviaremos o olhar de Jesus. E como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário, a fé permite-nos, apesar das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do Senhor e vencer as próprias tempestades, pois Ele nos estende a mão quando corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo. Quando experimentamos alguma tempestade em nossa vida, não podemos nos desesperar. Pode ser o tempo de reajustar a rota da vida rumo ao Senhor e aos outros. Não devemos semear pânico em meio às tempestades, mas corresponsabilidade, ensinando aos outros como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando sempre o olhar. Jesus sempre estará diante de nós para nos fortalecer. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a esperança entre os irmãos. Jesus queria ensinar Pedro a andar sobre o mar, andar sobre a água, para confirmar os seus irmãos na fé. Jesus deseja educar os discípulos a suportar com coragem as adversidades da vida, confiando em Deus. Não perder a confiança, não desanimar no meio das dificuldades, não olhar para baixo ou ao redor, para as ondas que se agitam, mas à frente, para Cristo, que nos estimula na caminhada, que nos diz sempre: coragem, não temais. Temos uma âncora. Na cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança.
na sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separem do seu amor redentor. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos, afundamos. Precisamos do Senhor. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. De uma tempestade, Deus pode nos conceder abundantes graças. Pense nisso. A tempestade não é o fim, mas pode nos estimular na fé, na esperança. Deus serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Quando Jesus sobe ao barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É o Senhor que, em nossa vida e nos tumultos da história, especialmente quando estamos no meio da tempestade, é o Senhor que ordena aos ventos contrários que se calem. E então as forças do mal e do medo deixam de ter poder sobre nós. E nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. O Senhor abençoa com a cruz, especialmente aquele a quem deseja conceder bens muito grandes. Se alguma vez permite que experimentemos mais intensamente a sua cruz, isso é sinal de que nos considera filhos prediletos. Se nos mantivermos sempre perto de Jesus, nada poderá causar-nos verdadeiro mal. É Deus quem restabelece a paz ao nosso coração. É preciso recolher-se em oração para fazer a experiência da paz de Deus em nós. Quando alguém está unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que o inebria e uma luz maravilhosa que o envolve. É uma felicidade impossível de se compreender. Após as tempestades da nossa vida, Deus nos visita com a sua paz. É preciso crer, confiar e esperar. Deus rege todas as coisas. Somos chamados a entregar a nossa vida ao Senhor, depositar diante dele todas as nossas preocupações, aquilo que mais nos inquieta, nos amedronta, depositar nossa vida inteiramente no Senhor. Que possamos sentir os cuidados de Deus por nós. Permaneçamos na barca com Jesus e proclamemos a fé que nos salva. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és aquele que nos conduz, nos guia. Tu és aquele que nos anima na travessia deste mar. Tu és aquele que nos pastoreia. Amados irmãos e irmãs, confiemos todos no Senhor. Ele está conosco. Se afundarmos, peçamos o socorro de Deus. Logo, prontamente, Ele estenderá a sua mão para nos levantar, para nos socorrer e nos confirmar na caminhada. Que Deus alcance cada irmão, cada irmã que acompanha este vídeo. Que o Senhor nos conceda a sua graça e abundância.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.